Pessoal, hoje vamos falar sobre vaidade e autocuidado. O que é autocuidado à luz da Bíblia? Será que ele é bíblico? E a vaidade? Como é que é a diferença, o limite de um e quando a gente passa do autocuidado à vaidade? Porque, acredita em mim, a linha é tênue. Então vamos começar? Se é a primeira vez sua aqui no canal, sinta-se muito bem-vindo. Esse é um canal com conteúdo cristão, que existe só para edificar a sua fé e te abençoar. Pessoal, é uma dúvida de muitos cristãos, até que ponto, né? Qual o limite entre o autocuidado e a vaidade? Eu não vou entrar muito no tema do autocuidado, porque eu já tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha, onde eu falo bastante e amplamente sobre o assunto. Então a gente sabe, segundo a Bíblia, que o autocuidado é algo que nós devemos ter cuidado. Nós somos um ser humano, temos corpo, mente e espírito. E o corpo não é para ser desleixado com o nosso corpo, não é para ser descuidado. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós devemos pensar nele como uma parte da nossa tríplice natureza, né? Corpo, mente e alma. 1 Timóteo 4,16 diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Em outra palavra, a Bíblia também nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente sabe que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se amar, que é algo que o ser humano faz naturalmente. Se não o faz, é porque deve estar, né, com algum problema, deve estar doente, mas que a gente precisa de cuidar de nós mesmos. Quando a gente não se cuida, a gente vai muito mais facilmente para uma situação de uma depressão, uma situação de uma baixa autoestima. Se bem que eu não quero entrar nesse tópico, não neste vídeo, sobre a questão da autoestima, porque é algo que eu precisaria levar mais tempo para falar com vocês sobre. Hoje eu quero falar expressamente do autocuidado, porque autocuidado e autoestima não são as mesmas coisas, embora o mundo costuma aí colocar tudo dentro do mesmo balaio, tá, gente? Autocuidado é a gente cuidar de nós mesmos, autoestima é o quanto nós nos temos em conta. Então isso é outra coisa, tá? O autocuidado, sabendo ele que é bíblico, sabendo ele que nós cristãos precisamos nos cuidar, precisamos nos amar, para que estejamos prontos para servir ao nosso próximo, para que estejamos prontos a amar o nosso próximo. E somos templo do Espírito Santo, portanto nós precisamos cuidar não apenas da nossa doutrina, mas também de nós mesmos, como templo que somos. Qual é o limite? Até que ponto é que o cuidado, o autocuidado passa a ser vaidade, excesso de zelo? A vaidade, biblicamente, a vaidade está ligada ao que é inútil, ao que é falso, que é aparente. Em Provérbios 18:12 diz o seguinte: antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Logo, a humildade é o que é exaltado na palavra de Deus. A humildade, o Senhor, o Deus, dá graça aos humildes, mas abate os soberbos, os arrogantes, os vaidosos, porque o vaidoso tem o seu coração exaltado. Faz com que nós nos sintamos mais do que nós verdadeiramente somos. E tudo isso ligado ao quê? A nossa aparência, a como nós estamos, a como nós nos vestimos, a como nós usamos a nossa imagem de forma a aparentarmos algo que nós não somos. E isso tudo é vaidade. Vamos estar falando aqui de 3 a 4 pontinhos onde a gente pode distinguir, tá? Estamos perante uma situação de autocuidado ou uma situação de vaidade. A vaidade pode ser muito bem explícita aqui nesse versículo que está em Provérbios 22:24, que diz assim: o vaidoso e arrogante chama-se o zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, a vaidade está muito ligada com o orgulho, com a soberba, com uma hiperestima de si mesmo. Se você pensa demasiado em sua imagem, você está se tornando uma pessoa idólatra de si mesma, você está se tornando uma pessoa vaidosa e uma pessoa que está se hiperestimando. Também quero fazer aqui um link com Romanos 12:3, que fala o seguinte: por isso a graça, pela fé que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, a gente vê aqui, gente, que a fé que Deus nos concedeu é pra gente ser equilibrados em todas as coisas. Se a gente se cuida demais, se a gente passa a vida pensando no que a gente vai vestir, no que a gente vai comer, no quanto a gente vai se exercitar, isso passa a demandar demasiado do nosso tempo, das nossas preocupações. Isso já passou do autocuidado para a vaidade, há muito tempo. O primeiro ponto que a gente pode ver que o autocuidado passou
para uma questão de vaidade é quando você passa demasiado tempo se preocupando. Filipenses 2:3 também fala algo muito interessante sobre este tema. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. A vaidade está colocada aqui nesse versículo lado a lado com a ambição egoísta, com o egoísmo, com o egocentrismo. Quando a gente está muito preocupado com as nossas aparências, conosco mesmo, com a nossa imagem, etc., com cuidar de nós mesmos, que o mundo prega muito isso, né, gente? Você tem que se amar, você tem que se cuidar. Cuidado com essa imagem, autocuidado, gente. Porque o que a Bíblia nos coloca aqui é que quando é excessivo, isso já passa a ser vaidade. E vaidade é colocada lado a lado com um tipo de ambição que é egoísta, com um desejo carnal, com um desejo que não é de Deus. Vamos a perceber que onde é vaidade, quando nós demandamos um demasiado tempo nos cuidando, nos embelezando. Depois, quando nós passamos a idolatrar a nossa imagem, a nossa aparência, a idolatria do eu. Quando nós colocamos, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, né? De endeusá-lo mesmo, porque Ele é Deus e Ele é digno. Quando nós colocamos a nossa aparência, a nossa imagem, nossos cuidados de forma excessiva, de forma prioritária na nossa vida, se eu não estiver bem com a minha imagem, com a minha autoimagem, eu não estou bem com o mundo nem com Deus, isso passa a ser idolatria. E a idolatria é pecado. Esse é o segundo ponto de que você não está cuidando de você mesmo, mas que você está sendo uma pessoa vaidosa e até idólatra de si mesma. E outro ponto para a gente ficar de olho, para a gente distinguir se a gente está perante uma situação de autocuidado ou se é legítima, bíblica até, ou se é uma questão de vaidade, é a comparação. Se você anda se cuidando para se comparar com as pessoas, para atingir metas, objetivos, padrões do mundo, por comparação, você está cometendo o pecado. Primeiramente, o pecado da inveja. E segundo, você está, ao se comparar com o próximo, você também está querendo, desejando aquilo que você não tem. Você está cobiçando algo que não é seu, o que é outro pecado. E você está, por fim, se amoldando aos padrões do mundo. Por vezes a gente tem uma imagem que é nossa, que é única, que é característica, temos uma beleza em vulgar. Todos somos únicos e diferentes. E nós não podemos, nem que devemos estar querendo nos amoldar aos padrões de beleza deste mundo. Deus nos fez únicos, nos fez todos belos e belas. E nós precisamos nos amar e nos cuidar aquilo que o Senhor já colocou em nós. E a nossa beleza é algo que é única, individual e que você precisa amar, assim como o Pai ama. Então, tenha cuidado para que você não se compare nem se amolde aos padrões do mundo, para que você cuide de você mesmo, para que você ame ao templo do Espírito Santo que você já é. Você não precisa de mais nada daquilo que o Senhor já colocou em você, tá bom? E o outro ponto que fala muito de que você está é o cuidar de si mesmo em demasia, excesso, tá bom? Quando não passa numa situação de equilíbrio para uma situação de excesso, isso é vaidade. Quando você começa a idolatrar a sua aparência, isso é vaidade. Quando você começa a se comparar com outras pessoas, se amoldar ao padrão do mundo, isso é vaidade. Quando você começa a perder muito tempo do seu dia, das suas horas, se programando para se cuidar, para malhar, para se vestir, para etc, para essas coisas da imagem, da aparência, do autocuidado que você tem como autocuidado. Isso já não é autocuidado, mas isso é vaidade. Você está desprendendo, não está remindo o seu tempo. Quando você passa a perder muito tempo com essas coisas, em vez de estar lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, lendo bons livros, se edificando, se alimentando da palavra, você passa a ser uma pessoa que está sendo vaidosa e que não está sabendo remir o seu tempo com sabedoria. Então, eu tenho a dizer a você, tenha muito cuidado, porque os dias são maus e quando a gente não sabe remir o nosso tempo, os dias que são maus tornam-se ainda piores. Fica as dicas, esteja atento para que você não passe do autocuidado para uma pessoa, um homem ou uma mulher vaidoso e vaidosa, porque essa não é a vontade de Deus. Isso é ser orgulhoso, é ser soberbo. E o Senhor vai abater os soberbos e os orgulhosos, mas aos humildes Ele vai dar graça. Então seja humilde na sua percepção de você mesmo, seja humilde no seu cuidado diário, que é legítimo, com seus cuidados com a sua aparência. E o Senhor vai formosear o seu rosto, porque a palavra de Deus diz que a beleza do coração, ela formoseia o rosto. Então, preocupe-se antes com o seu coração, com o seu espírito, que é o espírito manso e tranquilo, que vai embelezar você, como embelezou as mulheres do passado, né? Como a gente vê que a palavra fala de Sara, etc. Outras mulheres do passado que foram mulheres piedosas, mulheres de Deus. Rebeca, que era também outra mulher de Deus.
Esther, mulheres todas elas bonitas, belas, com certeza se cuidavam, se tinham uma boa aparência, mas que não eram vaidosas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu like, subscreve o canal para você receber os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau, tchau!